E aí galera, eu sou o Daniel e esse aqui é o Dani Ideias. Depois que vazou o áudio do dono da JBS conversando com o Temer, muita gente começou a pedir a saída do presidente Temer. Existem duas formas disso acontecer. A primeira, digamos assim, seria a espontânea, que seria o presidente renunciando. Mas ele mesmo já disse que não renunciarei. Repito, não renunciarei. E existe a outra forma, digamos, seria a forma forçada, que seria por meio do impeachment ou então pela cassação do mandato dele pela Justiça Eleitoral. Supondo que o Temer caia, pelo menos até a hora desse vídeo aqui ele ainda não caiu, a Constituição prevê que sejam feitas eleições indiretas, ou seja, o Senado e a Câmara dos Deputados Federais iriam escolher o próximo presidente da República, que ficaria até as eleições de 2018, do ano que vem. Porém, uma parte significativa da população tem pedido não só a retirada do Temer, como também a exigência de eleições diretas. Para que sejam feitas eleições diretas, é necessário alterar o texto da Constituição. E para alterar esse texto, é necessário que seja aprovada uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. Mas como que acontece para que uma PEC seja aprovada? Bom, uma PEC ela pode começar ou no Senado ou na Câmara. Eu vou dar exemplo aqui da Câmara, mas o rito ele é o mesmo, só inverteria a ordem das casas. Primeiramente, é apresentada uma proposta, então, à Câmara nesse caso, e essa proposta seria analisada por uma Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ da Câmara no caso. Essa CCJ ela vai analisar se a proposta está dentro da forma que a Constituição prevê, se ela está tudo certinha, se ela tem todos os itens necessários para uma PEC. A análise por parte da CCJ ela não tem prazo para terminar, e se ela não tiver o apoio necessário, ela não vai nem passar dessa fase. Se a CCJ aprovar o texto, o presidente da Câmara, então, Rodrigo Maia, precisa criar uma comissão especial que vai analisar o mérito da medida. O que seria esse mérito? É analisar se a medida ela é interessante, se existe apoio a ela. Essa comissão especial tem 40 sessões para analisar o mérito da questão. Isso ia levar mais ou menos uns 2 meses. Se o texto for aprovado pela comissão especial, então ele vai para votação na Câmara. Essa votação precisa ser feita em 2 turnos, tendo no mínimo 5 sessões na Câmara entre esses 2 turnos. Isso num cenário em que todo mundo apoia a medida, em que a proposta ela tem um apoio, digamos assim, absoluto. Para ser aprovada é necessário que 3/5 dos deputados concordem com a medida. Isso daria mais ou menos 507 deputados. Se aprovado na Câmara, essa proposta vai para o Senado. E no Senado também a primeira etapa é uma CCJ analisar se a medida está dentro dos parâmetros formais. Isso também não tem prazo mínimo para acontecer. Se a CCJ for aprovada, ela vai então para a votação dos senadores. E novamente, são 2 turnos com 5 sessões entre elas, precisando de pelo menos 3/5 dos senadores para aprovar. Isso aí vai dar mais ou menos 48 senadores. E aquilo que eu falei, esse foi um exemplo partindo da Câmara. Se a proposta começa no Senado, é a mesma coisa, só que o rito é invertido. Como deu para notar, não é tão simples assim que a PEC seja aprovada. Além de passar por um processo complexo, ela precisa de um apoio político muito grande para conseguir acontecer. Existem 2 PECs já em tramitação, uma no Senado e uma na Câmara, que propõem a eleição direta no caso da retirada do presidente. Mas as 2 propostas ainda estão muito no comecinho da tramitação. Para que fossem aprovadas, levaria mais ou menos uns 6 meses. Aí esses 6 meses, mais o tempo de campanha que teria para a eleição direta. Contando que em 2018 terá eleições, o próximo presidente ou a próxima presidente teria aí menos de 1 ano de mandato. Isso se houver eleição em 2018, né? Porém, existe a possibilidade de que ocorram eleições diretas pela via do Supremo Tribunal Federal se o Temer fosse cassado na Justiça Eleitoral. Em 2015, uma reforma no Código Eleitoral estabeleceu que prefeitos, governadores, senadores e presidentes que fossem cassados antes dos 6 últimos meses de mandato seriam substituídos por meio de eleições diretas. Mas o Procurador-Geral da Justiça, Rodrigo Janot,
ajuizou uma ação questionando alguns itens dessa reforma. Dentre esses itens, a questão da eleição direta em caso da cassação do mandato antes dos 6 meses finais. A ação é relatada pelo Luiz Roberto Barroso, que já liberou para julgamento, ou seja, agora está a cargo da Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal. Ok, Daniel, a coisa é complicada, a gente sabe que a coisa é complicada, mas e você? O que você acha? É eleição direta ou eleição indireta? O que você apoia? Olha, quem dera fosse simples assim ter uma opinião formada sobre isso. Eu ainda tô levantando alguns questionamentos. Por exemplo, em relação às eleições indiretas, é o que está previsto na Constituição. E eu acho importante manter a regra do jogo, eu acho importante seguir a institucionalidade. Ainda mais quando as próximas eleições estão aí tão próximas, né? Ano que vem. Mas é claro que não me agrada nem um pouco deixar a escolha do próximo presidente na mão do nosso Congresso. Só na lista do Fachin a gente teve aí 29 senadores e 42 deputados que vão ser investigados por corrupção. Pô, eu não acho muito legal deixar a escolha do presidente na mão dessa galera. As eleições diretas, por outro lado, elas trazem um ar mais democrático. Você joga para a população decidir quem vai ser o próximo ou a próxima presidente. Porém, a gente já viu o tanto que isso demora, um processo é longo, ele vai envolver várias alianças políticas para que aconteça. E outra, quanto que esse processo vai desgastar a nossa instituição? Além disso, o que o próximo presidente ou a próxima presidente poderia fazer nesse menos de um ano de mandato? Outra questão importante de se levantar é em relação à história do país. Em 200 anos de independência, o país teve 7 constituições. Isso mostra como a gente não tem uma institucionalidade muito sólida. E aí eu fico pensando, mudar novamente as regras do jogo, será que não pode gerar uma polarização entre os campos? A gente já está polarizado, mas será que não pode ampliar essa polarização, defendendo aí um Messias de um lado, outro Messias de outro lado, né? Porque o pessoal gosta de acreditar que existe um herói que vai salvar a pátria. Será que isso não fragilizaria mais ainda a nossa institucionalidade e daí acabar, sei lá, precisando de uma nova Constituição, de novo? Não sei. E também, né? Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Eu ainda estou questionando, mas ao meu ver, talvez seja mais importante manter a institucionalidade valendo. Com mais pessoas participando, lógico, eu acho que todo mundo tem que participar, gritar, né? Se impor, querer as suas mudanças, porque eu acho que isso é importante para o nosso país, isso aumenta a força da nossa democracia. E mais do que isso, eu acho que é importante também que a gente entenda que não é só querer que as pessoas sejam honestas lá em cima. É importante também fazer o seu papel aqui na parte de baixo, entendeu? Um poema do meu amigo Jean, ele fala que é necessário varrer a própria calçada antes de exigir uma cidade limpa. E eu concordo com ele. Galera, esse é um assunto importantíssimo para a gente discutir. As pessoas estão cada vez mais conversando sobre a queda do Temer, tanto em âmbito popular, digamos assim, quanto nos grandes escalões da política. Então é possível que ele de fato caia. E essa discussão do que vai acontecer depois que ele cair, caso ele caia, é extremamente importante. É bom, é ruim, diretas, indiretas, o que acontece depois, como a gente deve fazer. É um debate amplo que precisa ser cada vez mais debatido. Então, se você acha isso importante, deixa o seu comentário aqui, qual é a sua opinião sobre isso. Se você quer me corrigir, talvez eu tenha errado em algum momento ali, explicando a passagem do rito, o que acontece, também fica à vontade para me corrigir. É importante sempre buscar o melhor e aceitar que às vezes a gente erra. Se você gostou do vídeo, você deixa aquele like para me ajudar, compartilha para a galera se você acha que é importante fazer esse debate. E se você quer acompanhar o meu trabalho, você se inscreve no canal. Muito obrigado, um beijo no coração e um aperto de mão sincero. Valeu! Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato isoneiro,
Vou cantar-te nos meus versos o Brasil samba que dá bambolê, que faz gingar. O Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, Brasil.